Voltamos com o programa Pauta Especial e o nosso assunto são as denúncias de corrupção nas prefeituras de Alagoas. Eu estou conversando com o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Carr. Ô Sérgio, a gente entrou no assunto do Ministério Público incomodar. 17ª Vara transitou, foi aprovada, os deputados aprovaram parte, o governador vetou, enfim, toda uma novela. O voto secreto, o voto, enfim. E os deputados respeitaram o Tribunal de Justiça. O que o Ministério Público vai fazer com a votação secreta da Assembleia Legislativa? Vai pedir nulidade, anulação daquela sessão? Quem propôs a ação foi o Ministério Público. Eu subscrevi a petição inicial ao verificar pelo noticiário da imprensa que a votação seria uma votação fechada, quando a Constituição Federal determina o escrutínio secreto. A doutora Estemanso, júri da Fazenda Pública Estadual, concedeu a liminar requerida. Essa liminar foi desrespeitada, como também a decisão do Tribunal de Justiça, da lavra do desembargador Fábio Bittencourt. O que chama atenção é o silêncio do Tribunal de Justiça. Porque a AUMAGES, a entidade de classe dos magistrados, emitiu uma nota, mas jamais um magistrado, jamais um integrante da AUMAGES ou do Tribunal de Justiça oficiou ao Ministério Público solicitando a apuração do caso. Eu vou aguardar essa manifestação oficial do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não pode ficar calado, em silêncio. É preciso que o Tribunal de Justiça oficie ao Ministério Público, esclarecendo que 2 ordens judiciais foram desobedecidas, a fim de que o Ministério Público adote as medidas legais cabíveis, ou seja, tome medidas no sentido de apurar essa desobediência que é crime previsto no Código Penal. Deixa eu ver temor da Assembleia Legislativa diante da autoridade e do papel da 17ª Vara? Não, eu não acredito. Esse temor em relação à Assembleia Legislativa. Pode haver temor originário de algum parlamentar. Porque a 17ª Vara, assim como o Ministério Público, são conquistas da sociedade. A 17ª Vara é um instrumento poderoso, um instrumento eficiente na distribuição de justiça, na aplicação da lei, e uma aplicação rigorosa. De modo que eu não vejo a Assembleia Legislativa com esse temor. Pode ser que um ou outro deputado. E eu quero salientar aos telespectadores que o Legislativo é um poder essencial à democracia. O Ministério Público respeita o Legislativo, não quer o confronto. Agora, o Ministério Público não vai ser negligente, não vai ser desidioso se qualquer poder do Estado causar uma lesão ao ordenamento público ou descumprir uma lei. São poderes independentes, precisam andar também de forma harmoniosa em prol do povo. Um outro instituto, uma outra instituição que eu gostaria de colocar entre essas instituições de importante papel, é o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas não consegue, pelo menos há uma necessidade da população de conhecer mais as decisões do Tribunal de Contas em conjunto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, para que a sociedade entenda melhor os pareceres, as determinações, por que aconteceu isso e não aconteceu aquilo. Nessa harmonia, o Tribunal de Contas entra também, está em sintonia com o Ministério Público? O Ministério Público de Alagoas, desde o início da minha gestão, que vem exigindo transparência dos órgãos públicos. Ora, o Ministério Público é um órgão público e é um órgão transparente. Quem quiser saber qualquer notícia relacionada ao Ministério Público pode acessar o nosso portal da transparência. E essa exigência é uma exigência da lei, uma lei federal. Toda instituição pública tem de ser transparente, tem de prestar contas dos seus atos. E não existe exceção. E o Tribunal de Contas não é uma exceção. E o Tribunal de Contas é um órgão de controle. O Tribunal de Contas
tem de se aliar ao Ministério Público, se aliar a todas essas instituições, a todos esses órgãos de controle, para dar exemplos e não para dar maus exemplos à sociedade. Nós estamos fartos de maus exemplos do Tribunal de Contas no passado. Nós conversamos com o Zé Lécio, que é presidente da Associação dos Forrozeiros, e ele falava que nós vamos ter enormes festas pelo interior do estado, como já aconteceu desde o início do ano. E alguns municípios com problemas na saúde, com problemas de entrega de remédio, não atendendo às demandas da sociedade. Isso é factível de uma denúncia? Uma festa onde se gasta muito em detrimento da saúde do povo? Sim, recebemos na semana passada uma denúncia no que tange ao município de Rio Largo, que teria gasto uma quantia astronômica, quase 2 milhões de reais, com uma festa. De fato, tem de haver a festa, mas não desviando recursos da saúde, da educação, dessas áreas importantes e vitais da administração pública. E isso é uma denúncia recorrente, porque também houve em Piranhas, Traipu, São Luís de Quitunde. Em Traipu e em São Luís de Quitunde existem processos instaurados com o objetivo de esclarecer, de obter a verdade real. Em Piranhas tem um processo de improbidade administrativa, mas agora surgiu uma nova denúncia contra o atual prefeito de que estaria gastando desnecessariamente uma fortuna na contratação dessas bandas e de orquestras, quando a situação do município é uma situação calamitosa na área da saúde e da educação. Obrigado pela entrevista, procurador. Eu que agradeço e faço uma exortação. Eu convoco a sociedade alagoana a que prestigie o Ministério Público, que denuncie qualquer ameaça ou violação de um direito seu ou da comunidade. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.